Bem-vindo, pessoal, a mais uma videoaula com o professor Raul. Hoje o conteúdo abordado será a equação do segundo grau. Então, primeiramente, vamos falar aí como a gente caracteriza uma equação de segundo grau, né, na variável real x, que é toda equação que tem esse formato aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Levando em conta que a, b e c pode ser qualquer número real. Só um detalhe importante que a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, gente, porque se a for igual a zero, observe que esse termo aqui vai sumir e essa equação ela passa a ser de primeiro grau. Então, vamos lá, a, b e c pode ser qualquer valor, mas a, esse coeficiente aqui, ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Então, assim, para a gente poder dar continuidade a esse conteúdo, tá, é importantíssimo que a gente saiba identificar de forma correta os coeficientes a, b e c. Olha aqui no formato, gente, o coeficiente a, ele sempre vai estar acompanhando a variável x ao quadrado. O coeficiente b, ele vai sempre acompanhar a variável x. E o c é aquele termo independente, ele vai estar sozinho, sem variável nenhuma perto dele. Independente da ordem que apareça, pessoal, é sempre assim. O a está próximo do x ao quadrado, o b está próximo do x e o c estará sempre sozinho. Então, vamos lá. Olha só esse primeiro caso aqui, esse primeiro exemplo, tá vendo? Então, o nosso a é quem? O 4, ó, porque ele está acompanhando o x ao quadrado. O coeficiente b vai ser menos 8 e o coeficiente c, desculpa, vai ser igual a 9. Então, essa primeira parte aqui é identificar os coeficientes, gente, extremamente importante para quando a gente for resolver, a gente precisa saber identificar de maneira correta isso aqui, tá? Olha o segundo exemplo. Observe, o a não é o primeiro termo, é quem acompanha o x ao quadrado, tá vendo? Então, o a é quem? Menos 8, ok? Quem é o b? Ó, menos 2 sobre 5. E o c, como ele não aparece aqui, o c é igual a 0. Certinho? E por último, observe, o a aqui, não tem nenhum número aqui. Quando não tiver nenhum número na frente do x, é porque fica subentendido que é 1, tá, pessoal? Então, ó, o a é 1. Observe que o x não aparece aqui, o termo x não aparece, ó. Então, o b é 0, né? Alguns diriam que o b é menos 5, mas não é, porque o b, lembra, o b acompanha o x, ó. Observe que o x não aparece nessa equação, então o b é 0. E por último, o coeficiente c vai ser quanto? Menos 5. Falando agora de raiz de uma equação de segundo grau, tá, pessoal? A gente sabe o seguinte, que uma equação de segundo grau, ela possui no máximo duas raízes, tá? E essas raízes a gente pode utilizar a fórmula de Bhaskara para poder encontrar elas, tá certo? Então, lembrando que a fórmula de Bhaskara é essa, né? Onde esse triângulozinho aqui nós chamamos de delta, que na verdade ele é o discriminante da equação, tá? E esse sinal de mais ou menos aqui, pessoal, porque a gente vai ter que fazer duas contas. Observe, ó, uma com sinalzinho de menos e outra com sinalzinho de mais. Então, nós teremos aí duas raízes, ó, x1 e x2. Raul, tem que ser menos primeiro? Não, pessoal, tanto faz. Aqui, se você quiser fazer mais aqui menos, não tem problema, desde que você faça as duas contas. E para calcular o delta, é essa fórmula aqui, b ao quadrado menos 4ac. Vamos para os exemplos, né? Observe. Primeiro caso aqui, né? Então, como eu falei para vocês, antes de começar a resolver, identificar de maneira correta os coeficientes a, o b e o c, certinho? Então, vamos lá. Primeiro, calcular o delta. Essa é a forma do delta. Então, quem é o b? Ó? Menos 13 ao quadrado, gente, já é 169, beleza? Observe que eu vou fazer algumas contas aqui para poder facilitar, porque quanto mais a gente escreve, dependendo, a gente acaba dificultando, viu? Observe, ó, esse menos 4 está aqui, eu repeti. Raul, como você achou esse 12? AC, tá vendo? AC é eu pegar o A e multiplicar com C. Então, ó, 4 vezes 3, 12, ó, tá vendo? Continuando, observe, repetiu 169, 4 vezes 12, 48, e o delta vai ser igual a 121. Agora vamos para a fórmula de Bhaskara, que é essa aí. A gente vai substituir outra coisa, ó. Aqui não é menos B, observe, o B não é menos 13, você vai fazer outro sinal. Menos com menos vai ficar o quê, pessoal? Mais, então, ó, mais 13, tá vendo? Mais ou menos o delta que a gente encontrou aqui, ó, raiz de 121 e 2A. Quanto é o A? 4. 2 vezes 4, 8. Raiz de 121, 11. Agora a gente vai separar. A gente vai fazer primeiro x1, ó, usando o sinalzinho de mais, né? Ó, 13 mais 11, 24. 24 por 8, 3. Agora vai ser 13 menos 11, que seria o x2. Ó, 13 menos 11 é 2. Aqui não dá para dividir, né? A gente simplifica e aí vai dar
1/4. Pronto. Então, o primeiro exemplo foi feito utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, assim, se você tiver muito cuidado, tiver muita atenção, pessoal, não vai errar. É só ter cuidado com o jogo de sinais e identificar de maneira correta os coeficientes que vai dar tudo certo. Próximo exemplo, então, mais uma vez, identificando de maneira correta os coeficientes A, o B e o C. Tá vendo? Os coeficientes são esses números. O A acompanha o x ao quadrado, o B é o número que acompanha o x e o C é aquele valor independente. Então, vamos lá. Primeiro fazer o delta, ó, B, 2 ao quadrado, 4, né? Lembra o AC, que é 2 vezes menos 1, que já deu menos 2. Esse menos 4 repetir. Aí agora fazer essa conta, ó. Jogo de sinal, menos com menos é mais, e 4 vezes 2, 8. 4 mais 2, 4 mais 8, desculpa, 12. Então, ó, dando continuidade aí, agora aplicando a fórmula de Bhaskara, né? Tá vendo? Então, vamos substituir os valores, ó. O B é 2, então fica menos 2, mais ou menos o delta, 12, e o A é 2, então 2 vezes 2, 4, certinho? Então, pessoal, como 12 não tem raiz exata, aí a gente tem que resolver essa raiz pelo processo de fatoração. Vamos lá, 12. Aí 12 dividido por 2 é 6, não é isso? 6 dividido por 2 é 3 e 3 por 3 é 1. Pronto, fizemos a fatoração. Chegando aqui, o que você vai fazer? Você vai formar pares de números iguais. Observe, ó, aqui eu consegui formar um par, tá vendo? Quem você consegue formar par, sai da raiz, ou seja, ó, desse par aqui vai sair um 2 da raiz. Como esse 3 aqui não formou par, ele vai continuar na raiz. Então, vai ficar 2 raiz de 3. Observe, ó, 2, ó, raiz de 3. Ó. Esse 2 é esse cara aqui, ó, que conseguiu formar o par, e o 3 que não formou par, ó, observe, ele fica na raiz, ok? Depois disso, observe que aqui tem um 4, aqui tem um 2, aqui tem um 2, certo? E aí a gente vai conseguir simplificar esses números por 2, certo? Então, vou simplificar esse número por 2, esse por 2 e esse por 2. Então, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar 1. Então, tá aí, ó, x é igual a menos 1 mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Aí, agora, você faz o x1 ó, com mais e o x2 com menos, ok? Terceiro caso, pessoal, observe, A1, né, B5 e C9, à medida que a gente vai praticando, a gente vai conseguindo identificar de maneira mais tranquila, não é isso? Primeiro calcular o delta, o B, como é 5, 5 ao quadrado é 25, o AC, ó, 1 vezes 9 logo, ó, 1 vezes 9, 9, certo? E 4 vezes 9, 36. Então, delta vai ser menos 11. O bom quando isso acontece é que a gente não precisa fazer a fórmula de Bhaskara, pessoal, porque aqui a gente não vai ter raiz real. Quando o delta é negativo, a gente não vai ter raiz real, certo? Então, a minha solução é o conjunto vazio. Ou você representa assim, né, duas chaves com nada dentro, ou uma bolinha cortada. Qualquer uma das maneiras está correta, certo? Próximo caso, mais uma vez, ó, A-4, A4 e A-4, desculpa, B4 e C-1. Primeiro a gente faz o delta, não é isso? Ó, 4 ao quadrado, 16, menos 4, AC, ó, menos 4 vezes menos 1, menos com menos é mais, e 4 vezes 1, 4. É esse cara aqui, tá vendo? Então, agora 16 menos 16 que vai dar 0. Quando o delta é igual a zero é bom também, observe. Mas a gente continua. A gente só não faz Bhaskara, pessoal, quando o delta for negativo. Quando for zero, continua, viu? Então, aqui é a forma de Bhaskara, não é isso? Lembrando que o meu B é 4, então fica menos 4 e o meu delta é 0. O legal é o seguinte, ó, quando o delta for 0, ó, essa parte aqui, ó, não vai me servir de nada, porque é 0, isso aqui não vai interferir em nada na conta, então você descarta ela, certo? Descartou, ficou o quê? Menos 4 sobre menos 16. Faz joguinho de sinal, menos com menos é mais, e simplifica esses dois por 4. Então, vai dar 1/4. E aqui a gente finaliza essa parte introdutória, né, do estudo de equação de segundo grau. Bons estudos para vocês e um grande abraço.